Então nós vimos aquela corrida de 4 cavalos, o cavalo branco que representa o evangelho, o cavalo vermelho que representa a guerra, o cavalo preto que representa a fome e o cavalo amarelo, que é um amarelo esverdeado, que representa a morte, a pestilência. E nós tocamos em um assunto bastante delicado. Inclusive, nós tocamos em vários assuntos. Hoje à noite nós vamos continuar tocando nesse assunto. Um assunto que muitos filhos de Deus, inclusive nós, no passado talvez nós tivéssemos essas dúvidas e fizemos essas perguntas, mas a situação talvez não tivesse nos levado a considerar tão profundamente, mas agora no meio dessa situação nós realmente paramos para pensar e considerar. São coisas relacionadas à vontade soberana de Deus. Filho de Deus sofre? Será que os filhos de Deus são imunes aos sofrimentos, às mortes? Por que Deus livra alguns e outros Ele não livra? Será que é por causa disso que Ele deixa de ser Deus? Há irmãos no nosso meio, como já falei na semana passada, que por causa disso, e entre aspas, se rebelaram contra Deus, ficaram revoltados e perderam de certa maneira a fé, não creem mais em Deus. Alguns deixaram de orar porque dizendo que Deus tem a sua vontade soberana e a nossa oração não tem influência nenhuma, já que Deus já decidiu tudo. Nós explicamos que não é bem assim, com relação às enfermidades, aos acidentes, assaltos. Então nós fizemos muitas perguntas, né? Então, eu até mencionei, né, com relação à minha filha, por que Deus levou a minha filha com 7 anos de idade, por que ela teve de morrer prematuramente. Falamos sobre a vida do irmão Dong, por que no final da vida dele, Deus não podia tê-lo preservado até os 120 anos, por que ele sofreu no final da vida dele, muitas hospitalizações, tudo isso. Será que os crentes são imunes? Não. Então vou dar um exemplo, né? Será que crente então, o pneu do carro de um crente nunca fura? Deus não podia fazer isso? O carro de um crente nunca quebra. Um crente nunca cai no chão e se esfola e se machuca, né? Um crente nunca deve cair de uma escada, cair do telhado. Quantos irmãos eu conheço que estavam trabalhando no telhado, caíram do telhado? Então, não é bem assim. Deus, muitas vezes, irmãos, eu falei na semana passada, eu quero dizer, eu não tenho resposta. Ninguém tem resposta. Se tivéssemos resposta, nós seríamos Deus, nós não somos Deus. Nós só podemos aceitar o que vem de Deus, mas nós podemos encorajar os irmãos e procurar entender um pouco. Existem os eventos naturais. Deus não de uma maneira normal, no dia a dia, Deus não intervém no transcurso dos eventos naturais. Se você não faz a manutenção do seu carro, se você não pôs óleo no carro, o motor vai fundir. Deus não podia então fazer o motor do carro de um crente nunca fundir? Não, Deus não intervém nessas questões, mas de vez em quando, eu vou contar uns testemunhos, de vez em quando Deus intervém de maneira milagrosa. Na África já aconteceu, o tanque de gasolina vazio, e o carro ainda andou mais de 100 quilômetros, só no bafo. Aí a intervenção de Deus mesmo, literalmente não havia gasolina no tanque. Quem leu aquela história, inclusive tem um filme cristão que fala daquelas batatas de um fazendeiro, inclusive o irmão Miguel Má conheceu o dono daquela fazenda. Não choveu, mas o dono daquela terra era cristão e teve fé e plantou as batatas. E sem chuva, as batatas deu batata, ele teve colheita. Isso é a intervenção de Deus. Periodicamente Deus intervém. E eu acho que você e eu sabemos, na nossa vida houve vários milagres de Deus, fruto da intervenção direta de Deus. Nós oramos a oração de guerra, mas ainda a pandemia continua. Então existe
o que eu falei, o plano de Deus. Deus tem o seu plano e Deus tem o seu tempo. Existem as coisas macro, que afeta toda a humanidade. No Antigo Testamento afetava todo o povo de Israel. Por exemplo, o povo de Israel pecou contra Deus, mas não é todo mundo que pecou. Entre o povo de Israel teve aqueles que não adoraram ídolos, não praticaram idolatria, mas sofreram junto com o povo. Por exemplo, Daniel e seus companheiros, quando o povo de Israel foi levado cativo, o povo de Judá foi levado cativo para Babilônia, Daniel e seus companheiros, que eram homens jovens tementes a Deus, foram junto. Eles sofreram também. Então tem coisas que Deus prepara para o seu povo como um todo. E também aqui no Novo Testamento é a igreja. Então nós já falamos, né, irmãos? Vários exemplos. Estevão, quando ele foi preso, quando ele foi levado para fora das cidades para ser apedrejado, eu creio que em ambas as ocasiões a igreja orou, mas Deus não atendeu e ele foi apedrejado. Perseguição à igreja. Pedro foi preso, a igreja orou e Deus libertou a Pedro de maneira milagrosa. E ao longo da história, irmãos, teve tantas guerras. Só no século passado houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tantas pessoas morreram, tantos judeus morreram, e os crentes, o povo de Deus sofreu junto, tanto judeus como cristãos, por anos. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, 5 anos. Segunda Guerra Mundial, de 39 até 45, 6 a 7 anos, né? Então nós vimos também a história de Tiago, o irmão de João, os filhos do trovão, ele foi morto, mas João não foi morto. João foi preso mais tarde, no final do século I, foi colocado na ilha de Patmos e a igreja orou. Então, cada um com seu destino. Pedro também, nós vimos que ele foi salvo, ele foi libertado, quando ele foi preso e a igreja estava orando e ele saiu de uma maneira milagrosa. Agora, Paulo, nós vimos em Atos 19, nós não vamos ler de novo, lemos na semana passada, ele tinha tanto poder que os lenços dele e os aventais, os casacos dele eram usados, ele não precisava ir para uma pessoa doente, levavam o lenço dele e o casaco dele e jogavam em cima das pessoas, as pessoas eram curadas. Mas no final da vida dele, no final do ministério dele, Timóteo ficou doente e ele não curou Timóteo, mandou Timóteo tomar um pouco de remédio, que era o vinho. Trófimo estava viajando com Paulo, já em 2 Timóteo Paulo falou isso, e ele estava em Mileto e Paulo deixou doente lá, não podia tê-lo curado. Então o que nós explicamos aí, irmão? Nós explicamos o seguinte, que bem no começo da vida da igreja, no começo da história da igreja, a palavra de Deus, a revelação de Deus ainda não estava completa, e Deus então precisava de sinais, para demonstrar para as pessoas que aquela era a palavra de Deus, e que os apóstolos eram servos de Deus. Mas no final de 2 Timóteo, no final do Novo Testamento, no final de Atos, e também no final do ministério de Paulo, praticamente todas as epístolas já tinham sido escritas, a revelação de Deus já estava quase que completa. E aí Deus mudou sua maneira de trabalhar. Ele não dependia mais dos milagres, ele queria que o seu povo, os seus servos, os seus ministros, queria que a igreja pudesse desfrutar mais da graça.